Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, saúdo-vos com alegria na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o Senhor permite-nos este encontro para meditarmos a sua palavra. Desejosos de sermos salvos por ela, supliquemos as luzes do Espírito Santo, para que com sabedoria a apliquemos em nossa vida de fé. Oremos. Iluminai-nos, Senhor nosso Deus, para que, revestidos do vosso Santo Espírito, tenhamos o discernimento necessário para aplicar a sua palavra em nossa vida de fé. Vós que sois nosso Deus, e viveis e reinais com vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, vivenciando com a Igreja a quarta semana do tempo comum, nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, ouçamos a palavra de Deus, dirigida-nos por São Marcos, no capítulo 6, nos versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o relato do Evangelho de hoje apresenta-nos a fama de Jesus espalhada, e Herodes toma conhecimento desta fama. No entanto, muitos vão dizer: olha, é João Batista que ressuscitou dos mortos. Outros diziam que é Elias, outros que eram dos profetas. E no contexto oportuno da liturgia, nos é apresentado a história de João Batista, mas ainda um pouco do que foi a sua trágica morte. João Batista, que pregava e anunciava a conversão dos pecados, e que incomodava muitos porque anunciava a verdade.
E dentre os incomodados por João estava Herodíades. Ela, que casada com Herodes, era esposa do então irmão Filipe, e João condenava esta união. E porque condenava, provocava incômodo. E no coração daqueles que estavam vivendo em verdade do reino, a atitude era de destruição em relação àquele homem de Deus que anunciava a verdade. E no contexto em que se encontravam, Herodíades vê a filha dançando para Herodes, uma dança que agrada, que alegra os convidados de uma festa. E Herodes vai dizer então à sobrinha: olha, o que me pedires, ainda que metade do meu reino eu te concederei. Mas a filha corre até a mãe e a mãe pede a cabeça de João Batista. Querido irmão, querida irmã, um contexto histórico para apresentar-nos que o profeta, aquele que fala em nome de Deus, sempre será incomodado por aqueles que não aceitam a verdade do reino. Será perseguido e por vezes levado à morte, como foi João Batista. Tão pouco e João teve a sua vida ceifada. Mas ali estava Jesus, que também, nós sabemos pela história, é condenado na cruz porque muitos sentiram-se incomodados com suas palavras. Mas Jesus vai anunciar a verdade e confirma no coração de todos os discípulos de João que a verdade do reino é maior e que era preciso sim revestir-se da força do alto para anunciar aquilo que é vontade do Senhor. Peçamos de Deus a graça de sempre vivermos a verdade, de anunciarmos a todos que estão à nossa volta aquilo que dá coerência, aquilo que é justo, aquilo que edifica. E que o Senhor nos dê a graça de, em meio a tantas perseguições, não nos calarmos, mas sermos testemunhas fiéis de Sua palavra. Querido irmão, querida irmã, contemos com o auxílio da Virgem Maria e que ela rogue a seu Filho em favor de todos nós. Que desça sobre você, sobre toda a sua família e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.